Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esta é a quarta parte desta série de estudos. Nós temos vindo andado a ver quem é que é o Deus da Bíblia, de fato, o que é que a Bíblia nos diz acerca deste ser. Vimos no primeiro estudo que é muito importante realmente conhecer este ser que é supremo, esta pessoa maravilhosa, o qual nós vimos no segundo estudo que é o Pai. Deus, na verdade, verdadeiramente, o que a Bíblia diz é que é o Pai de Jesus Cristo. No terceiro estudo, nós vimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, literalmente, foi gerado do Pai, de uma forma a qual nós não entendemos, pois realmente é para além do entendimento humano, tal como também não entendemos como é que o Espírito Santo veio sobre Maria e sem ela ter um relacionamento sexual com o esposo José, realmente nasceu Jesus. Isso é algo sobrenatural. Da mesma forma, nós acreditamos que a forma como que Jesus apareceu e veio do Pai também é algo sobrenatural, para além do nosso entendimento. Então, este quarto estudo, nós estamos aqui para mostrar realmente que o Espírito Santo é uma pessoa sim, e realmente o Espírito Santo, ele procede do Pai e é o próprio Pai. Tal como também vamos ver que é também Jesus Cristo. São os dois realmente em forma espiritual. Isto vai ficar muito claro. Talvez você possa estar agora a dizer que isto realmente é um absurdo e que não tem completamente sentido o que eu estou a falar. Mas eu desafio você a ficar até ao fim deste estudo e veremos se não é isto que a Bíblia diz. Porque, muito bem, eu ter a minha opinião e você ter a sua opinião, mas de facto em assuntos, ou no assunto da salvação, que é muito importante, realmente é tudo, o que devia ser o mais importante para nós realmente pesquisarmos e sabermos o que é a salvação e realmente nessa parte, no que toca à salvação, nós não devemos pôr as nossas opiniões em vez por cima ou que sejam superiores à opinião da Bíblia, à palavra de Deus, à opinião de Deus, é óbvio. Então, a minha opinião não interessa nem a sua, mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. E o assunto do Espírito realmente é um assunto que traz muita controvérsia. Normalmente, quando as pessoas começam a falar do Espírito Santo, as pessoas começam logo a ficar com suores e parece que as pessoas ficam às vezes até fora de si e mudam completamente o semblante quando se fala deste assunto. Pois muitos, obviamente, vêm com a ideia de que só de falar do Espírito Santo ou de pesquisar ou de querer aprofundar e saber realmente quem ele é, ou um pouco da natureza, o que é que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo, as pessoas parece que ficam assustadas, a tremer e dizem logo isto parece que acusam a pessoa logo. Você não está a cometer blasfémia contra o Espírito Santo? Então, são táticas muito realmente debilitadas de realmente tentar esconder algo que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra-nos claramente quem é o Espírito Santo e realmente um pouco da sua natureza também, o que é que ele é de fato. Isto tudo de acordo com a Bíblia. Então, nós vamos tentar ver o que é que a Bíblia diz. Como sempre, nós temos andado nesta série de estudos, não foi citado nada para além da Bíblia. Neste estudo, em particular, eu vou só fazer uma pequena citação de uma autora norte-americana, chama-se Ellen White, mas é só porque ela realmente escreve realmente algo que é difícil nós pormos por nossas palavras da forma que ela escreveu, mas tudo o que ela escreveu vai-se provar ao longo do estudo. Então, a citação é logo ao princípio e depois vai-se provar claramente pela Bíblia o que ela diz realmente. Então, vamos começar o estudo. Em primeiro lugar, obviamente, nós devíamos de ir ao dicionário de língua portuguesa e tentar saber o que é que o dicionário diz que é o espírito. E quando lá vamos, diz que o espírito é uma coisa incognoscível que anima o ser vivo.
Também diz entidade sobrenatural, conjunto de faculdades intelectuais, vida, razão, inteligência, energia, caráter, índole, aptidão, capacidade, opinião, sentimento, intenção, gênio, talento, pessoa, imaginação, graça, essência, sentido, ideia, predominante, ar, sopro, respiração, hálito. Bem, tem todos estes sinónimos, estes significados. Mas tem uns interessantes, que para mim realmente são muito interessantes. É caráter, vida, inteligência, quer dizer, a mente, o intelecto. Também diz pessoa. E realmente, quando nós vamos ver o que é que a Bíblia diz, quando a gente vai ver um pouco aqui, um pouco ali, quando a gente deixa a Bíblia explicar-se a ela própria, nós vemos realmente que todos estes significados que aqui o dicionário normal nos diz acerca da palavra espírito realmente existem na Bíblia também. Então, nós vamos tentar construir aqui um caso. Eu espero que você possa acompanhar. Vamos tentar ver, obviamente, acho que ninguém duvida que nós temos um espírito. Se eu, por exemplo, disser a alguém, eu estou com o espírito um pouco atribulado, ou estou com o espírito animado, ninguém, obviamente, acho que uma pessoa com uma mente normal não vai dizer que o meu espírito, se eu disser que eu estou com o espírito animado, estou com o meu espírito alegre hoje, nenhuma pessoa normal vai dizer que o meu espírito é uma pessoa diferente de mim. Qualquer pessoa vai dizer que, obviamente, sou eu. É a minha própria pessoa que está animada. É o homem interior, podia-se dizer. A Bíblia também diz que é o homem interior. É o nosso homem interior, a nossa mente. Então estou com a mente animada, estou com a minha pessoa que está animada hoje. Se eu dissesse que também o meu espírito está atribulado, também, obviamente, seria eu próprio que estou atribulado. Mas tem graça quando a gente chega ao Espírito de Deus, aí já muda. Então, se a gente disser o Espírito de Deus, parece que temos que automaticamente separar o Espírito de Deus. E isto é um grave erro. Nós vamos ver através deste estudo que realmente são o mesmo. Tanto o Espírito de Deus como o próprio Deus realmente são a mesma pessoa, são o mesmo ser. E de facto é como nós mesmos. Nós realmente somos corpo e espírito. Somos dois componentes do ser humano. E nós vamos ver que Deus é o mesmo. Vamos provar isto tudo através da Bíblia hoje. Fica bastante claro e eu espero que uma criança pode entender isto. Eu tenho certeza que uma criança pode entender isto, pois a Bíblia realmente não complica as coisas, mas a deturpação da mente humana, influenciada por demónios e doutrinas de demónios, realmente distorce tudo. Mas realmente a Bíblia deixa-nos ficar a saber estas coisas com uma certa claridade, quando a gente realmente acredita no que a Bíblia diz e lê um pouco aqui e um pouco ali. Então o nosso objetivo para agora, para começar o estudo e para tentar fazer uma base, é realmente ver como é que o homem foi feito, porque diz que nós fomos feitos à imagem de Deus, ok? Então em Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, obviamente, aqui Deus está a dizer a alguém que deviam fazer Deus e esse alguém, ou como os trinitários, as pessoas que acreditam na Trindade dizem que realmente é o Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas nós vamos ver que isto, pelas Escrituras Sagradas, não pode ser, porque um só ser é feito à igualdade, à semelhança de Deus, é igual a Deus, o que a Bíblia diz, pelo menos. Nós não podemos ir para além do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só um ser é igual a Deus, é Jesus Cristo. Mas já lá vamos. Mas agora eu gostava de ler aqui uma citação do livro da irmã Ellen G. White, o qual ela explica este verso um pouco, de uma forma interessante, o qual eu gosto, e nós vamos provar na Bíblia que é realmente isto que se passa. E diz: Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis 1:27. E era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo
mais completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Então, nós estamos aqui a ver algo interessante, aqui no livro Educação, página 15, que diz, aqui a irmã White, ela diz que em sua natureza física, intelectual, espiritual, era semelhante à do Criador. Então, quando em Gênesis diz que Deus disse, vamos fazer o homem à nossa imagem. Deus tem uma imagem física e também espiritual. Estamos aqui a ver, por esse contexto. E era semelhante realmente a Deus, o homem, depois de ter sido criado por Deus. Agora, realmente, existe aqui esta parte que Deus diz que façamos o homem à nossa imagem. Vamos ver o único ser realmente que é feito, o único ser que aparece na Bíblia que é feito igual a Deus. Vamos ver quem é esse único ser. Diz, em 2 Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui estamos a ver, a Bíblia está-nos a dizer que Cristo é a imagem de Deus. Então, quando em Gênesis diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, obviamente Deus estava a falar com o seu filho e está a dizer assim, meu filho, amado, vamos fazer o homem à nossa imagem, porque tu és a minha imagem. E diz em Colossenses 1, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mais um verso aqui que nos diz realmente que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo. E na Bíblia nós podemos ver do princípio até ao fim da Bíblia, e não existe mais nenhum ser que é feito à imagem de Deus. Então temos que concluir, quando Deus diz em Gênesis 1:26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, obviamente Deus não está a falar com mais ninguém a não ser Jesus Cristo, pois na Bíblia não existe mais nenhum ser que é feito à imagem de Deus. Obviamente as pessoas que acreditam na Trindade, elas querem impor as suas ideias pré-concebidas na Bíblia, e quando diz ali que Deus, primeiro dizem logo que a palavra Elohim, que é Deus, é uma palavra em plural, no plural, o qual é um absurdo, porque os próprios judeus hoje em dia acreditam só num Deus, uma pessoa só, e nunca acreditaram em três pessoas, então eles estão a tentar ensinar os judeus a sua própria língua, mas para além disso, nós vemos na Bíblia que só uma pessoa, só um ser em todo o universo é feito à imagem de Deus, igual a Deus. Então, realmente é Jesus Cristo que está a ser ali contactado e está o Pai a falar com ele, a dizer para fazer o homem à sua imagem. Em Hebreus também diz, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui, mais uma vez, este verso diz que Jesus é feito à imagem de Deus e diz que ele, depois de nos purificar os nossos pecados, ele sentou-se à destra, à mão direita, do lado direito do Pai, que aqui é falado de uma forma sublime por Paulo, que ele nem tem outras palavras para explicar realmente a majestade das alturas. Quem é esta majestade das alturas? É o Pai, obviamente, o Deus da Bíblia. E é bem claro nós estarmos através deste estudo. Se você não viu os estudos anteriores, era aconselhável ver, porque fica provado, a Bíblia realmente deixa saber de que o Deus, que quando fala em Deus da Bíblia, é o Pai, é a pessoa do Pai, uma só pessoa. Então, através deste estudo, quando eu falo em Deus, Deus é o Pai, obviamente. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, isto é bem claro no estudo que foi feito no segundo estudo, na segunda parte desta série. Então, aconselhava que fosse ver, para ficar esclarecido acerca deste assunto, quando se fala do Deus da Bíblia, é realmente o Pai, a pessoa do Pai, e não outra pessoa.
Então a palavra sagrada realmente mostra-nos que existe só um ser em todo o universo que é a imagem do Pai, que quando ele foi gerado do Pai, Jesus Cristo, ele é igualzinho ao Pai. Por isso ele ser completamente divino. Ele não é menos Deus nem mais Deus. Ele é completamente divino, igual ao Pai. A natureza de Jesus é igual à do Pai. Então, agora temos que ver se o homem foi feito à imagem de Deus. Vamos ver como é que isto aconteceu. De fato, em Gênesis 2:7 diz-nos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o que é que a Bíblia nos está aqui a dizer? Quando Deus criou o homem, diz que foi o pó da terra, e depois soprou nele, aqui diz, o fôlego da vida. De fato, aqui a palavra fôlego é a mesma palavra que espírito, é igualzinho, só que aqui é traduzido como fôlego. Mas vamos ver que aqui existem dois componentes aqui do ser humano. Existe o pó da terra, o qual é a parte física, ou a parte do corpo, da carne, e depois existe o fôlego da vida. Então o homem é composto por duas partes. É composto pela parte física e espiritual. O qual o fôlego da vida, como eu já disse, a palavra é espírito também. Então, existem estes dois componentes. Agora nós temos que pensar, se o homem foi feito à imagem de Deus, temos que pensar se realmente Deus também tem estes dois componentes. Mas vamos provar isto claramente na Bíblia. Temos que fazer a pergunta, será que Deus é igual? Será que Deus tem um corpo? Esta é uma pergunta realmente que muita gente realmente pode nem nunca ter-se apercebido isto na Bíblia. Mas Deus realmente tem um corpo. O Pai realmente, ele tem um corpo. O Deus da Bíblia, que é o Pai, a pessoa do Pai, ele tem um corpo. E vamos ver isto em 1 Reis 22:19. Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Então aqui temos um dos profetas que vê realmente, tem uma visão de Deus, e diz que ele está sentado sobre um trono, e diz que o exército do céu está junto a ele. Então não são três pessoas sentadas num trono, não. É uma pessoa só num trono, e ele é realmente o Todo-Poderoso. E aqui vê-se, se ele está sentado no trono, ele tem que ter uma forma, ok? Vamos ler mais um, em Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então aqui mais um verso que diz que um dos profetas, um dos homens de Deus, viu a Deus sentado num trono. E vamos ler mais um, diz... E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Então aqui em Daniel tem esta visão, que é realmente futura, é algo que se passa no futuro, onde Deus entrega a seu filho o reino. E estamos aqui a ver que existe o ancião de dias, e diz que tem cabelo como a lã na cabeça. Então tem cabelo e tem uma cabeça. E diz que ele realmente, diante dele, ele é uma pessoa só, é o Pai. E realmente diz que o filho foi feito chegar até o ancião de dias. Então, é claro que a Bíblia nos mostra que existe um ser no trono, o qual tem um corpo. Vamos ler mais uma. Ezequiel 1:26. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de zafira. E sobre a espécie de trono, havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ela. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele e ao redor, desde o aspecto de seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto de seus lombos daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, como o aspecto de um arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor.
Então aqui fica bem claro, aqui em Ezequiel diz que havia um trono e havia uma figura semelhante à de um homem. Uma figura sentada sobre o trono, semelhante à de um homem. Realmente, como nós vimos ainda há pouco, não é Deus que é semelhante a um homem. Nós é que somos semelhantes a Deus. Pois, como vimos ainda há pouco, em Gênesis 1:26 diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a nossa aparência, deve ser uma surpresa para muitos de vós, mas é a verdade bíblica. A nossa aparência, a aparência do ser humano, é realmente igual à aparência de Deus. E não só a aparência física, mas depois também tem a parte emocional e mesmo a parte espiritual, o qual nós temos um espírito, somos um corpo, e Deus também é um corpo e tem um espírito. E vamos provar isto claramente. Mas vamos ver aqui mais um em Apocalipse. Diz: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardónica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Mais uma vez aqui Apocalipse nos diz que existe um trono, e diz que um estava assentado sobre o trono. E que a aparência dele era esta coisa indescritível, realmente a gente não consegue imaginar, mas deve ser maravilhosa. A aparência de Deus, do Pai, desta pessoa que está sentada no trono. Mas ainda diz mais um em Apocalipse 5:1. E vi na mão do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, outra vez, tem cabelo, tem mãos, tem face. Vamos ver que Deus tem face. Então, sem dúvida que a Bíblia diz que o ser que está sentado no trono, que é o Pai, é realmente um corpo. Tem um corpo, quer dizer, tem uma parte física, um corpo. E vamos ver em João 5:37 o que é que diz Jesus. E o Pai, que me enviou, Ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O que é que Jesus aqui está-nos a dizer aos fariseus? Ele está aqui a dizer aos fariseus e está a dizer-nos a nós. Os fariseus nunca ouviram a voz de Deus, que é através do seu Santo Espírito, e também nunca viram o seu parecer. Então, se Jesus está a dizer isto, obviamente Deus tem um parecer, Deus tem uma forma, ok? É bastante claro aqui. E diz: E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então, outra vez, Jesus está a dizer que existe um trono no céu e que existe um que está assentado sobre o trono. É o Pai dele. Claramente nós vemos pelo contexto. E mais uma vez eu digo, se não viram o segundo estudo, vejam o qual Jesus diz que o Deus dos judeus e o Deus da Bíblia é o Pai, é uma pessoa. E em Mateus 18 também diz: Vede, não desprezais algum destes pequenininhos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Outra vez, Jesus está aqui a dizer que o Pai que está nos céus realmente é o Deus verdadeiro, o Altíssimo, e que os anjos veem a face dele. Deus tem uma face. Então fica bastante claro aqui realmente o que a Bíblia nos está a dizer. E vamos ler só mais 2 versos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E depois diz também: E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então o que é que a Bíblia nos está aqui a dizer? Jesus está a dizer que os bem-aventurados que serão aqueles que são limpos de coração, que verão a Deus. E depois em Apocalipse diz que os salvos verão a face de Deus. Mais uma vez, quer dizer, para vermos, Deus tem que ter uma forma, tem que ter um corpo. Pode ser, certamente não é um corpo de carne e osso e sangue, não é? É um corpo celestial, o qual a gente não consegue entender nem compreender, mas isso fica para além do nosso entendimento, mas que ele tem um corpo, ele tem. Agora, concluímos que Deus realmente tem um corpo, é feito de uma parte física, não é? Ficou sem sombra de dúvidas, eu fiquei claríssimo. Quanto mais estudo isto, fica muito claríssimo, muito claro. Agora temos que ver se realmente Deus tem um espírito, pois se nós fomos feitos à imagem de Deus e temos um espírito e temos um corpo, obviamente Deus, que é o Pai, outra vez eu tenho que deixar claro que quando eu falo Deus, é o Pai, é o que a Bíblia nos diz que Deus é o Pai. Deus, o Pai, ele tem também um espírito, ok? Vamos ver se isto realmente aparece na Bíblia, se a Bíblia nos deixa ficar a saber se isto é mesmo assim, ou se isto é só ideias de homens. Mas temos que, antes de mais, ter atenção a algo.
Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, o qual é realmente o Espírito Santo, só existe um Espírito Santo. Então, fique já isto aqui bem claro. A gente vai provar isto com 3 versos bíblicos, que existe só um Espírito Santo. Isto é muito importante manter em mente, meus irmãos, minhas irmãs, pois se a gente tiver isto em mente, que existe só um, vamos ver que esta terceira pessoa, o qual a doutrina da Trindade, o qual eu acredito verdadeiramente que é um ensinamento satânico que foi criado por Satanás, o qual são 3 pessoas que fazem parte deste Deus, o qual a Bíblia não nos deixa ficar a saber nada disto, mas que são 2 pessoas, o Pai e o Filho, e que esta terceira pessoa agora está connosco aqui, e que não é o Pai nem o Filho. Então vamos manter esta verdade bem na nossa mente de que existe só um Espírito. E isto realmente é importante. Vamos ver aqui em Efésios diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em Efésios 4 também diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E em 1 Coríntios também diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, a Bíblia deixa-nos ficar a saber claramente que existe só um Espírito. Quando fala do Espírito, é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, vamos continuar e ver se realmente Deus, o Pai, é Espírito, se Ele tem o Espírito. Vamos ver isto. E diz: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Este verso aqui é muito importante. Temos que meditar sobre este verso porque ele aqui diz-nos algo importantíssimo. Primeiro ele faz um paralelo, uma comparação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Então ele está-nos aqui a dizer: qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem? Então, o Espírito do homem, que, imagine, eu mesmo, só eu mesmo sei o que vai na minha mente. Só eu sei os meus pensamentos, as minhas emoções, tudo isso. Então o meu espírito sabe das minhas coisas. E depois faz a comparação que o Espírito de Deus também, só ele sabe as coisas de Deus. Mas há aqui uma diferença que é muito importante notar, meus irmãos e minhas irmãs. É que aqui a Bíblia diz que nele está. Então o Espírito do homem está em mim. O meu espírito está em mim. Sou eu mesmo. Na realidade, se o meu espírito sair do meu corpo, acabou a minha consciência. A minha consciência acaba, pois o meu espírito necessita do meu corpo para... Os dois têm que estar interligados um ao outro. Agora, quando fala de Deus, logo a seguir diz: e assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas, na realidade, não diz que nele está. Então, esta é uma diferença importantíssima. Pois o Espírito do homem está em nós. O nosso Espírito, a nossa pessoa está em nós mesmos. Somos nós mesmos. E o corpo é realmente o que nos faz realmente ter consciência. Com o cérebro e tudo isso. Mas com Deus, não é essa a situação. O Espírito de Deus não está nele, necessariamente. O Espírito de Deus está em todo o universo. A Bíblia diz que Deus enche os céus e a terra. Então, é esta a diferença que é muito importante termos em conta. Deus, o Pai, ele não está limitado só a um corpo. Quer dizer, ele realmente, através do seu Espírito, ele faz presente, ele é onipresente em todo o universo. E isto é muito importante realmente termos em conta. Na Bíblia, temos que ver o que é que a Bíblia nos diz acerca do Espírito do homem, os significados. E para o estudo não ficar muito longo, na verdade, eu fiz aqui um resumo dos versos que falam acerca destes assuntos, que é realmente o significado, um deles é a mente, e encontra-se em Daniel, Salmos e Ezequiel, por exemplo. Tenho aqui os versos para quem quiser depois fazer o estudo posteriormente. E também significa vida. O Espírito do homem também significa vida. Encontra-se em Jó, em Isaías, Apocalipse e Lucas. E na realidade o nosso espírito é realmente, como já tínhamos visto, e realmente é o que faz o mais absoluto sentido, é que somos nós mesmos
É a nossa pessoa, a nossa personalidade, a nossa vida, o nosso eu, o homem interior. Isso é o espírito do homem. E com Deus, realmente a Bíblia também nos deixa saber a mesma coisa. Se formos ver em Isaías, Romanos, Coríntios, aqui estes versos que depois podem ir ver posteriormente, realmente significa, o Espírito também significa a mente de Deus, também significa a vida. Nós vemos nos versos em João, Gênesis, Jó e em outros. Também significa a presença de Deus em Salmos, temos aqui a ver alguns versos. Também significa o poder de Deus. Existem outros versos no qual diz que o Espírito Santo realmente é o poder de Deus. Então o Espírito de Deus é realmente a sua presença, o seu poder, a sua vida, a sua personalidade. É o próprio Deus, é o próprio Pai, mas em espírito, que se faz presente em todo o universo. Então vamos aqui ver, esta é uma parte muito importante realmente, é sabermos que o Pai é realmente o Espírito Santo. E vamos provar isto realmente. Aqui fica claro com os versos que agora vamos ler a seguir. Vamos ler. Em João 4 diz: E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabes, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Este verso é muito claro aqui. O que é que Jesus está a falar aqui à mulher samaritana? Ele está aqui a dizer que... ele primeiro diz, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, isto é uma bomba para as denominações e para todas as igrejas religiosas organizadas, o qual Jesus diz claramente que chegará um momento em que será adorado Deus de verdade e de espírito. Nem será na igreja adventista, nem na igreja católica, nem na igreja batista. Isso não tem nada a ver. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai de verdade e de espírito. Mas depois ele diz, adorareis o Pai nesse dia em que será adorado nem neste monte, nem em Jerusalém. E Jesus disse que agora o dia já tinha chegado no tempo de Jesus, em que não era para adorar nem em Jerusalém, nem no monte. Naquele caso, ele estava a falar, os samaritanos estavam a fazer bem, a adorar num sítio, no monte, ou nem em Jerusalém, sendo o sítio onde os judeus iam adorar, ou a igreja. E Jesus está a dizer, nesse dia, que agora já chegou, as pessoas vão adorar o Pai. Vão adorar o Pai. E depois diz, nós adoramos o que sabemos. Depois diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus está aqui a dizer quem é que é para ser adorado. O Pai, ok? É Jesus que está a falar. E depois ele também diz, porque o Pai procura que tais que o assim adorem. E depois também diz, Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus, eu dividi isto em duas partes. Primeiro ele está a falar, o Pai precisa de adoração, procura que adorem Ele em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Depois ele diz assim, Deus é espírito e importa que o adorem. Então, Jesus não está a mandar adorar a dois diferentes. Jesus está a mandar adorar ao mesmo. Realmente, o Pai é Deus e Ele é espírito. Está a dizer, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, este verso aqui é claro que está a dizer que o Pai é Espírito. Deus é Espírito. Deus é o Pai é Espírito e é Deus. Então, fica claro. Mas não é o único verso. Graças a Deus, a Bíblia deixa-nos várias provas e testemunhos de que o Espírito Santo é o próprio Pai. E é Jesus também, vamos ver neste estudo. Vamos ver aqui em Marcos algo muito interessante. Diz... Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejeis solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E em Mateus 10 diz, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, vejam bem esta situação. Isto é a mesma
Jesus está aqui a alertar os discípulos, e não só, e a nós, para o futuro, obviamente, que haverá o dia em que nós seremos entregues e que seremos perseguidos. Isso já aconteceu e voltará a acontecer. E ele diz assim, naquela hora, vocês não pensem de antemão, eu vou dizer isto e vou guardar este verso e agora vou provar isto. Não. Realmente ele diz assim, estejam tranquilos. Em Marcos ele diz assim, porque é o Espírito Santo que vai falar, não é? O Espírito Santo é que vai falar através de vocês. E depois em Mateus, exatamente no mesmo episódio, só que é revelado, é aqui escrito por dois dos apóstolos, um Marcos, o outro Mateus, ele está aqui a dizer realmente a mesma coisa, mas ele usa uma palavra que é muito importante. Ele diz assim, o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, como eu já disse ainda há bocado, meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz que existe só um Espírito, ok? Então, aqui, ou nós tínhamos que concluir que a Bíblia está a dizer assim, num lado em Marcos diz que é o Espírito Santo, e depois em Mateus 10 diz assim, o Espírito de vosso Pai. Então, se nós formos com a mente trinitária, com estas ideias pré-concebidas, e se pusermos os óculos da tradição para lermos isto, nós vamos pensar o quê? Nós vamos pensar que existem dois Espíritos. Existe o Espírito Santo, que fala através de uns, e existe o Espírito de vosso Pai, que fala através de outros. Mas não. Na realidade, o que está aqui a acontecer é que o Espírito Santo é o próprio Pai. O Espírito Santo é o Espírito do vosso Pai. O Espírito do vosso Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo são todos o mesmo. É o Espírito de Deus. É o Espírito do vosso Pai. Este é o Espírito verdadeiro. Realmente não há divisão entre Deus, o Pai, que está sentado no trono, e o seu Espírito. É a mesma pessoa. É Ele próprio. Tal como não há divisão entre mim e o meu Espírito. Quem é que estava em Jesus Cristo quando Ele estava na Terra? Vamos ver. Porque tem graça, porque se nós formos olhar como os trinitários veem, diz que o Espírito Santo estava sobre Jesus e outras vezes diz que o Pai estava sobre Ele, ou estava nele. Então, mais uma vez, temos que ver que a Bíblia diz que só existe um Espírito. Então, temos que realmente ver bem esta situação. Vamos ler aqui. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então aqui no batismo de Jesus, algo vem sobre ele. Já estava de fato, mas aquilo foi como uma demonstração para todo o universo e principalmente para os humanos que estavam ali, João Batista e os discípulos que estavam a ver, de que realmente o Espírito de Deus desceu sobre Jesus e estava nele. Então algo estava em Jesus. Isto é claro, não é? Já sempre esteve, desde o ventre. Obviamente Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas vamos continuar aqui a ver o que é que a Bíblia nos diz mais. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Como é que pode ficar mais claro, irmãos? Obviamente, minhas irmãs, a Bíblia diz que existe só o Espírito, certo? Então, porque é que aqui Jesus não diz assim, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo está em mim? Mas ele diz assim, o Pai está em mim. Então, se for assim, como Jesus está a dizer, tem que haver três Espíritos. Tem que haver o Espírito do Pai, o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo, e o Espírito do Deus Filho, o qual é Jesus Cristo. Então fica um absurdo completo, pois a Bíblia diz-nos que o Pai estava em Jesus Cristo e não o Deus Espírito Santo. Então aqui fica claro que o Espírito Santo, na realidade, verdadeiramente, o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Pai. Então isto fica muito claro. E em João diz, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Vem aqui mais uma vez, meus queridos, que aqui a Bíblia diz, Jesus diz que ele ia ser deixado só, aparentemente, pela vista dos homens, pela parte física e visível, mas
que o Pai estava com ele, o Pai estava nele. Deus, o Pai, a pessoa que está sentada no trono, estava nele. Como é que ele estava nele? Espiritualmente. Pois o Pai é o Espírito Santo. Ele estava em Jesus Cristo. Fica tão claro, só quem não quer ver é que não vê. E em João 17 também diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Mais uma vez, o que é que nos diz a Bíblia? A Bíblia diz que tu o és em mim. Jesus está a dizer que o Pai é nele, está nele. E depois ele diz, para que eles sejam um em nós, no Pai e em Jesus Cristo. Não é numa outra terceira pessoa. Não existe outra terceira pessoa. Existe o Pai e o Filho. Jesus diz, em nós, em mim e em ti, Pai. Depois diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, mais uma vez, Jesus diz, tu em mim. Ele não diz o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo em mim. Ele diz, Jesus diz que é o Pai que está nele. Temos que acreditar em Jesus. E mais uma vez eu digo, existe só um Espírito. Então, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito o Espírito Santo é o próprio Pai, não é outra pessoa à parte. Como foi gerado Jesus em Maria? Obviamente a Bíblia diz que foi pelo Espírito Santo. Vamos ler. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, aqui a Bíblia diz-nos que o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo. Em Lucas diz, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui temos de fazer umas perguntas, porque se nós tivermos uma mentalidade trinitária, o qual existem três pessoas nesta união, e nós dizemos que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que é Ele que está aqui na Terra, e foi Ele realmente, como diz a Bíblia, que gerou Jesus em Maria, façam esta pergunta agora. Existem três. Deus Pai está no trono. Deus Filho foi gerado no ventre. E o Deus Espírito Santo foi o que gerou. Agora Jesus, quando nasce, a quem é que Ele chama de Pai? Ele chama de Pai ao Pai que está no trono. Mas não chama de Pai ao Deus Espírito Santo. Pois se o Deus Espírito Santo, esse ser, esse indivíduo, fosse real, Jesus teria que chamar Pai a ele e não ao Pai que está sentado no trono. Porque, na realidade, a Bíblia diz-nos que porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, se foi gerado do Espírito Santo, e se o Espírito Santo é uma pessoa por ela própria, à parte do Pai, Jesus tinha que chamar Pai ao Espírito Santo e não chamar Pai ao Pai. Não sei se me estou a fazer entender, mas isto é uma pergunta óbvia, que não tem resposta. Se nós perguntarmos isto a uma pessoa que acredita na Trindade, a pessoa fica sem resposta, pois a Trindade realmente é em lógica e não tem lógica de acordo com o que a Bíblia nos mostra. Então Jesus chama de Pai ao Pai, porquê? Porque o Espírito Santo é o próprio Pai e foi Ele que veio sobre Maria e pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Pai, pelo seu poder, ele gerou em Maria Jesus Cristo. Por isso é que Jesus não chama a Pai, não chama Pai ao Espírito Santo, mas ele chama a Deus, o Pai, pois é o próprio Pai que é o Espírito Santo. Ok? Fica claro. Quem é que habita nas pessoas que creem em Jesus Cristo? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, aqui Paulo está-nos a dizer o quê? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Acho que a maior parte de nós sabe que isto é verdade. Não acreditam, porque realmente quando se acredita nisto verdadeiramente, a vida muda, é transformada, porque algo prático acontece. Nós acreditamos que o Deus vive em nós. Não podemos continuar a viver como nós vivíamos antes, certamente. Mas aqui está a dizer que o Espírito Santo habita em nós, ok? Isto é um mistério que esteve oculto durante toda a eternidade e que agora é revelado. E é sublime, é algo maravilhoso. Deus habitar em nós.
E nós somos o templo, realmente, do Espírito Santo. Mas ele diz que o Espírito Santo é proveniente de Deus, ok? Agora vamos ler em 2 Coríntios algo parecido que Paulo escreve, só que um pouco diferente. Ele diz assim: e que consente tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e neles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui neste verso em Coríntios, o que é que nos está a dizer? Mais uma vez Paulo está a dizer que nós somos o templo do Deus vivente. Então isto é muito importante realmente se nós pensarmos nisto na prática e se tivermos isto em mente, que Deus habita realmente nos crentes, naqueles que têm fé em Jesus Cristo, muda na nossa vida na prática, muda a nossa vida na prática. E depois diz que também eu serei para vós Pai. Quem é que é o Pai? Quem é que está aqui a falar? Obviamente é o Pai, é o Deus da Bíblia. E nós vemos que para Paulo, quem é que era o Deus da Bíblia? Se nós formos a 1 Coríntios 8, 6, diz: todavia para nós há um só Deus. E depois faz vírgula, diz o Pai. Então Paulo quando diz aqui que porque vós sois templo do Deus vivente, quem é que era Deus para Paulo? Era o Pai, obviamente. Então, aqui mais uma vez está-nos a dizer que o Pai habita em nós. E depois também diz, e eu serei para vós Pai. E depois diz, o Senhor Todo-Poderoso. Este adjetivo é só usado, esta palavra, Todo-Poderoso, estas palavras, é só usada exclusivamente ao Pai. Nenhum outro ser na Bíblia é chamado Todo-Poderoso ou do Altíssimo. Então nós estamos aqui a ver, em 2 Coríntios, que nós somos templo de Deus, do Pai, que habita em nós espiritualmente, através do seu Espírito, ok? Fica claro. E temos aqui também algo que aparece em Joel, que é interessante. Vamos ler. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então estamos aqui a ver uma profecia que é em Joel, que é dada para o futuro. E Deus está a dizer que é importante, ele diz assim, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E nós vamos ver que este Deus aqui, vamos provar que é o Pai, claramente, já vamos ver. E diz que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E diz que este Espírito iria ser realmente derramado no futuro. E nós sabemos quando é que isto aconteceu. Nós sabemos que isto aconteceu no Pentecostes. E isto a Bíblia deixa-nos saber. Vamos seguir em frente. E diz, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, que promessa é esta? Obviamente é a promessa em Joel, a qual acabámos de ler, o qual diz que naqueles dias Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E nós aqui estamos a ver que Jesus diz aos discípulos para não se afastarem de Jerusalém, pois para esperarem a promessa do Pai. A promessa realmente do Pai era o Espírito Santo. E depois diz também em Atos, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então realmente esta era a promessa, como vimos em Joel, e Jesus está a dizer, realmente disse aos discípulos que eles iriam receber o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo, e é a promessa do Pai. Jesus diz que é a promessa do Pai. Agora, depois disso, nós vemos em Atos 2:2 de que eles realmente foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E por começar a falar em línguas, as pessoas começaram a dizer que eles estavam bêbados e tudo isso. Então Pedro, ele vem cá fora e ele começa a dar um testemunho e ele diz que realmente isto não é por causa do vinho, ou deles estarem bêbados, mas realmente era uma profecia que aparece em Joel. E diz Pedro, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então estamos aqui a ver
que em Joel, quando diz que ele iria derramar o Espírito e diz que eu estou no meio de Israel, e depois Jesus diz que é a promessa do Pai. Então, Deus, obviamente temos que concluir que é o Pai e que o seu Espírito ele iria derramar e próprio Deus, o Pai, ele estaria com o povo. Então, a promessa do Pai era habitar nos crentes. Era o Pai habitar nos crentes. Por isso ele diz, eu estou no meio de Israel, não é o outro. Não é outra pessoa que iria estar, mas era o próprio Deus, através do seu Espírito, que ele ia derramar o seu Espírito. Em Efésios 4 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então aqui está a dizer, obviamente, que Deus é um só, que é o Pai, e diz que Ele é por todos, está sobre todos, e diz que é em todos, percebem? Ele é em todos. O Pai não é outra pessoa, não é o Deus Espírito Santo, este ser que foi criado por Satanás, que foi criado pelas doutrinas dos homens, a tradição dos homens. O Deus Espírito Santo é uma pessoa, um ser à parte do Pai e do Filho, o qual faria a terceira pessoa da divindade, o qual não existe, mas aqui diz que é o Pai que está em todos vós, não é o Deus Espírito Santo. Em Jeremias 23 diz, esconder-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quem é o Senhor? Nós vemos, a Bíblia sempre diz-nos, Jesus disse que o Senhor Deus é o Pai. Ele está aqui a dizer, não encho eu os céus e a terra, Ele próprio. Deus é um ser que a gente não consegue entender na nossa mente. Mas Ele, através do seu Espírito, Ele faz presente em todo o universo. Ele está aqui a dizer, porventura não encho eu os céus e a terra. Não enche Ele os céus e a terra. Não está Ele em todo lado, faz presente. É claro que sim, através do seu Espírito. Mesmo tendo Ele um corpo e estando no seu trono, isso não limita Deus, o Pai, de estar em todo o universo. Isso é bastante claro. E dizem Salmos, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Então, aqui estamos a ver um modo de escrever hebraico que é paralelismo, o qual faz um paralelo entre o Espírito e a presença de Deus. Obviamente, as pessoas, os hebreus, os judeus, eles sabiam muito bem que o Espírito de Deus era a sua própria presença, era a sua mente. E eu deixei alguns versos ainda há pouco para vocês pesquisarem um pouco mais isto a fundo, mas obviamente será falado posteriormente em outros vídeos, o qual isto é a verdade bíblica, que o Espírito de Deus, que é o Pai, é a própria pessoa do Pai, é a sua presença, é a sua mente, é o seu poder. Ele está em todo lado, faz presente através do seu Espírito. E isto, para nós, é incompreensível, porque nós somos humanos e estamos neste campo carnal e físico, estamos limitados, mas é o que a Bíblia diz, nós temos que acreditar na palavra de Deus e não no que os homens dizem. Até agora vimos claramente que o Espírito Santo é o próprio Pai. Isto acho que ficou bem claro. Quem não quer ver que continue cego, voluntário e a acreditar em doutrinas de homens, doutrinas de demónios, mas terá que arcar com as consequências, pois a Bíblia é bastante clara e isto agora, quem ouviu isto hoje, terá uma grande responsabilidade, pois até ao ponto que nós somos ignorantes, Deus não leva em consideração, mas a partir de hoje, as pessoas que estão a ver este vídeo terão realmente de pensar sobre isto e continuar a estudar e ver que realmente isto é o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo é o próprio Pai, não é outra pessoa. E agora também vamos ver aqui dois versos muito interessantes. Aqui em Romanos 8:9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que de entre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Este verso aqui é muito claro. Se nós tivermos em mente o que ainda há bocado lemos, que existe só um Espírito, aqui temos que concluir o quê?
Aqui vejam bem como Paulo fala estes termos para utilizar ao mesmo Espírito, o qual ele diz em Efésios, diz que só há um só Espírito. Ele aplica vários termos diferentes. Ele diz o Espírito de Deus que habita em vós. Ele depois diz o Espírito de Cristo. Depois diz se Cristo está em vós. Depois diz se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Depois diz se o Espírito daquele que em vós habita. Então ele diz pelo menos três termos diferentes para aplicar ao Espírito Santo. Ele diz o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e se Cristo que está em vós, ou o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. Não é tudo isto a falar do mesmo? Tudo isto que Paulo está aqui a falar que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o próprio Pai. Ele habita em nós. E depois ele também diz que é muito interessante que se Cristo está em nós. Então, obviamente, a gente já vai explicar isto mais um pouco à frente, porque a maior parte dos versos no Novo Testamento, especialmente Paulo, ele utiliza muito esta expressão Cristo em nós, a esperança da glória. Então, ele não diz o Pai e Cristo estão connosco, mas ele diz só Cristo. Mas nós já vamos explicar isto um pouco mais à frente. E em João 14:23 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quantas pessoas estão aqui a ser abordadas? Estão aqui a ser abordadas. Jesus respondeu, depois diz, guardará a minha palavra e meu Pai, duas pessoas, ok? E depois ele diz assim, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que vai vir para nós e fazer morada em nós? As duas pessoas, Jesus e o Pai. Não existe mais ninguém, ok? Fica tão claro, quando nós realmente lemos a Bíblia, como ela é para ser lida. Aqui diz Jesus que Ele e o Pai virão até nós e farão morada em nós. Ok? Então, agora aqui temos de fazer a pergunta. Será que Jesus Cristo também é o Espírito Santo? Como é que Ele vem até nós? Pois Jesus tem um corpo e nós sabemos que Jesus está num lugar santíssimo, no santuário celestial, e o Pai está sentado num trono. Então, como é que Jesus vem até nós? Será que o Jesus também é o Espírito Santo? Claro que sim, a Bíblia diz-nos isto. Vamos ler. 1 Pedro 1:10 diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O que é que Pedro aqui nos diz, claramente? Pedro aqui está-nos a dizer o quê, meus irmãos, minhas irmãs? Ele está aqui a dizer assim, que no Velho Testamento, os profetas, eles tinham quem nele? O Espírito de Jesus Cristo estava neles, ok? O Espírito de Jesus Cristo estava neles. E depois diz que estas coisas foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, ok? Aqui Pedro, neste caso, ele, em sua segunda carta também faz o mesmo. Ele diz claramente que o Espírito de Jesus Cristo é realmente o Espírito Santo. É a mesma coisa, ok? Não há diferença. Nós dizemos o Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, Cristo em nós. Tudo isto representa realmente o Espírito Santo, que provém do Pai, pois o Pai é a fonte de tudo. Ele realmente é a mesma coisa. É um só Espírito, o qual é partilhado. Na realidade, o Espírito procede do Pai, tudo procede do Pai, tudo procedeu do Pai, a um ponto, e vai através de Jesus. Então Jesus, ele é participante deste Espírito, que é a vida de Deus. Espírito também é vida. E depois daí de Jesus é realmente difundido e partilhado por todo o universo, a todos os seres. E então, por isso, Jesus, quando nós recebemos Jesus, estamos a receber o Pai. E vamos ver isto mais à frente em outros versos. Diz, em 2 Coríntios, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor,
aí há liberdade. Se Paulo viesse aqui hoje e quisesse nos dizer que o Espírito Santo é o Senhor, Jesus Cristo, ele não poderia dizer mais claro. Ele diz, ora, o Senhor é o Espírito. Nós sabemos que Paulo diz que existe só um Deus e só um só Senhor. Então nós sabemos que Paulo aqui está a dizer que o Senhor é Jesus Cristo. Realmente, se nós lermos Coríntios, 2 Coríntios aqui 3, o capítulo 3, nós vemos o contexto. Realmente está a falar de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o Espírito Santo, realmente. Ele diz aqui claramente, Paulo, e diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, que Espírito é que Deus envia a nós, aos nossos corações, à nossa mente? É o Espírito de seu Filho. Que, na realidade, é o Espírito Santo. É a mesma coisa. Realmente, é o mesmo Espírito. Existe um só Espírito. Em Filipenses diz, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então aqui Paulo outra vez está-nos a dizer que é pelo socorro do Espírito de Cristo que nós realmente temos este socorro, não é? Somos socorridos pelo Espírito de Jesus Cristo. Não é por um Espírito da terceira pessoa da divindade. Essa outra pessoa, esse Deus Espírito Santo, que não existe. Em João 20 diz, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui este episódio é interessante. Jesus, depois de ser ressuscitado, ele encontra-se com os discípulos e ele diz-lhes isto. Ele assopra sobre eles e ele diz, recebei o Espírito Santo. Então, aqui estamos a ver que Jesus Cristo, ele próprio é o Espírito Santo. Ele está a partilhar, ele está a dar o Espírito Santo que emana dele, que sai dele e vai para os discípulos. Obviamente é como um simbolismo ele estar a respirar. É uma forma, tal como foi em Gênesis, quando o homem foi criado, diz que soprou. Então aqui é esta simbologia que é utilizada para dizer que realmente algo tinha passado de Jesus para os discípulos. Em 2 Coríntios diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui outra vez Paulo usa outra forma de expressar o Espírito Santo nele, que ele diz aqui que é o poder de Cristo. Então existem vários termos para realmente expressar o Espírito Santo em nós. Pode ser o Espírito do vosso Pai, o Espírito de Cristo, Cristo em nós, a graça, realmente, a graça também é realmente a graça que nos é dada realmente também é a vida de Jesus que vem através do Espírito Santo. Então existem vários termos. Em 2 Coríntios diz, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Outra vez aqui, Paulo aqui diz-nos outra forma de realmente termos o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai em nós. Ele diz, Jesus Cristo está em nós. Então, fica claro que Jesus Cristo também é o Espírito Santo. Realmente, o Espírito Santo é a vida do Pai que também, obviamente, está em Jesus Cristo. Então, ele passa por Jesus Cristo e depois vem para todos nós. Mas Jesus Cristo também é o Espírito Santo. E até agora podemos concluir que o homem foi feito à imagem de Deus, que o homem é composto de um corpo e de um espírito, que Deus também é composto de um corpo e de um espírito, que o Espírito de Deus não é limitado a ele, mas que está em todo lado. O Espírito do homem é a sua pessoa, a sua mente, a sua vida, a sua personalidade, e que o Espírito de Deus também na realidade, o seu poder, é a sua vida, a sua presença, a sua personalidade, a sua pessoa. Não é realmente outra pessoa à parte. Isto realmente não é o que a Bíblia nos diz. Então é isto que temos de resumir até agora, que o Espírito Santo não é outro ser, outra pessoa, mas é o próprio Deus, é o próprio Pai, é a sua presença, é a sua pessoa. E com Jesus Cristo é o mesmo. Quando dizemos Jesus Cristo em nós, não é outra pessoa, mas é realmente Jesus Cristo em nós, através do Espírito Santo. É a sua pessoa, a sua vida, a sua presença em nós. Agora, existe, obviamente, uma parte em João 14, o qual realmente faz com que as pessoas realmente fiquem presas nessa doutrina satânica da Trindade, o qual
nós vamos aqui explicar claramente que não é o que as pessoas pensam. Vamos ler em João 14, diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, as pessoas, obviamente, quando chegam aqui a este verso, a esta parte da Bíblia, onde Jesus está a dizer que iria dar no futuro outro Consolador, então as pessoas realmente dizem: estás a ver? É outro. Não é Jesus. Não é o Pai. É outro. Então as pessoas caem no erro de acreditar nas tradições de homens e no que os teólogos e os pastores dizem, o qual dizem que é realmente outro, é outra pessoa. Não é o Pai nem Jesus Cristo. É outra pessoa. Então nós vamos aqui tentar ver, esmiuçar esta parte, o qual eu quero deixar claro que não é outra pessoa, mas é o próprio Jesus noutra forma. É o Jesus em espírito, não é Jesus em corpo, mas era em espírito. Por isso ele está a dizer outro. E existem outras razões para ele dizer outro também, mas não haverá tempo para explicar, mas posteriormente irá-se explicar. Mas uma coisa que é clara é assim: quem escreveu a palavra parakletos, que é a palavra em grego que é advogado, ou consolador, foi João. Unicamente existe 5 vezes em todo o Novo Testamento. Tem graça que João, que foi ele que escreveu a Bíblia, ele escreveu também 3 pequenas epístolas. E na primeira epístola de João, encontra-se a 5ª vez que ele escreveu esta palavra, que no grego realmente quer dizer ou advogado, ou consolador, ou confortador, tem mais alguns significados, mas o que é interessante é que os tradutores da Bíblia, por terem esta mente pré-concebida, estas ideias pré-concebidas que são da tradição dos homens, o qual leva eles a traduzir a Bíblia com certas tendências, realmente eles traduziram em 1 João 2, 1, eles traduziram a palavra consolador de uma forma diferente. Mas João deixa-nos saber exatamente quem é que é o Consolador. Vamos ver em João 2.1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um Consolador para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Quem é que é o Consolador para com o Pai? Jesus Cristo, o Justo. João, ele, mais uma vez eu vou repetir, foi ele que escreveu no Evangelho de João 4 vezes. Ele usou 4 vezes esta palavra Consolador no Evangelho de João. E ele ali, os tradutores decidiram traduzir como Consolador. Aqui, em João 2, 1 João 2.1, eles decidiram traduzir como advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Mas na realidade, a palavra é exatamente a mesma. Na realidade, só existe 5 vezes em todo o Novo Testamento. Então, aqui temos que concluir que, para João, o Consolador é Jesus Cristo, o Justo. E não é uma outra pessoa à parte. Não é. Pois aqui a palavra é a mesma. Por causa da tendência e das ideias pré-concebidas dos homens que traduziram a Bíblia, eles tentam fazer acreditar que o advogado, então Jesus aqui seria chamado como advogado, não seria chamado como Consolador, então realmente não há ligação ao Consolador. Mas Jesus é o Consolador. João aqui deixa-nos saber. É muito claro. Mas vamos, como eu disse, esmiuçar, vamos realmente ler e pensar sobre o que é dito em João 14, para ver quem é que realmente é o Consolador. É claríssimo. Vamos ver isto, meus queridos. Vamos ver. Diz assim: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Vamos parar aqui um pouco. Aqui, o que é que Jesus... Vamos pensar bem no que é que Jesus está a dizer. Vamos ver cada palavra, cada sentença. Vamos ver o que é que Ele está a dizer. Ele está a dizer assim: que Ele iria rogar ao Pai que o Pai vos dará outro Consolador, ok? O outro Consolador, não fiquemos só parados aí. Vamos ver o resto do contexto tudo. Vamos ver. Ele diz assim: vos dará outro Consolador. Então, este Consolador ainda não estava com eles, ok? O que fosse o que fosse que houvesse de vir não estava com eles neste momento, ok? Então, isto é importante, pois nós sabemos que os discípulos, eles já tinham o poder do Espírito Santo a trabalhar neles. O poder do Pai já trabalhava neles, pois eles expulsavam demónios, curavam as pessoas. Mas este Consolador iria ser dado no futuro. Então aqui há um pormenor muito importante. Isto seria no futuro, ok? E porquê é que isto é importante? Porque era necessário Jesus realmente
vencer o pecado, morrer, ser ressuscitado, ir ao céu, ser glorificado, e então aí sim o Consolador poderia ser dado, futuramente, como ele diz. Mas vamos ler em João 7,38, o que é que nos diz? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Vocês percebem aqui, meus irmãos? Ele está a dizer que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Aqui, um pouco mais atrás, aqui o comentário de João, ele está a dizer assim. Jesus está a falar do Espírito Santo, que haveria de ser dado, mas ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus tinha que realmente levar esta vida vitoriosa ao Pai. Jesus tinha que ser glorificado, como ele, lembram-se no verso, diz: Pai, glorifica-me agora a mim com a glória que eu tinha antes de vir ao mundo contigo. Então, esta glória é o quê? É na totalidade todas as características de Deus, sendo outra vez dadas a Jesus, e ele agora sendo obviamente parte homem, parte Deus, parte natureza divina, parte humana, e ele ao ser levado ao céu, ele então voltou a receber a divindade a 100%. O Espírito de Deus outra vez encheu Jesus no seu ser plenamente. E ele voltou outra vez a ser onipresente, onipotente e onisciente. Então, através outra vez do Espírito de Deus, que vem do Pai e passa por Jesus, ele então poderia outra vez estar presente em todo lado, não numa forma física, obviamente, porque ele está no lugar santíssimo, mas através do Espírito Santo, ele poderia se fazer presente em todos nós, espiritualmente. Por isso ser de uma outra forma, ele dizer, ele vos dará outro. Mas aqui diz que ele teria que ser glorificado primeiro. Então, o Espírito Santo e Jesus, não há separação, os dois são o mesmo. Primeiro tem que ir um tinha que ir para depois vir o outro. Então o Consolador é o próprio Jesus Cristo, mas de uma forma espiritual, não física, obviamente. E diz em João 16: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Percebem aqui o que é que Jesus está a dizer? Ele diz assim, convém, é necessário. A palavra ali devia ser, é urgente que eu vá. É extremamente urgente e necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas mais uma vez eu pergunto, o Consolador já não existia? O Consolador não, perdão, mas o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, na mente trinitária, for essa pessoa que sempre existiu, coeterno, que é um Deus por ele mesmo, ele já existia. Porque é que Jesus teria que ir para depois ser enviado o Consolador? Obviamente, porque seria Jesus, noutra forma, numa forma espiritual, a qual seria realmente uma forma diferente. Por isso ele diz outro Consolador, mas seria realmente Jesus, ele próprio, numa forma diferente. E é necessário que ele fosse ser glorificado pelo Pai, aceite esta vida, este sacrifício perfeito que foi feito por Jesus, para que Jesus pudesse outra vez voltar a ter a sua plenitude, como ele tinha antes de vir à Terra, para depois voltar a dar o que nunca houve na Terra antes, que é o Consolador, que realmente é a fusão do Espírito de Deus, o Pai, com a vida de Jesus, podemos dizer, o Espírito de Jesus, os dois fundiram-se e realmente o poder que sempre houve, mas esta vida vitoriosa realmente agora vem em forma do Consolador. E ele realmente é especial e nunca houve antes na história da humanidade. Por isso, nós realmente somos muito privilegiados. Mas continuando. Então, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é que iria ficar connosco para sempre? Vamos ver em Mateus 28, diz, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. E amém. Glória a Deus por isso. Não é outro. Realmente é Jesus que está connosco. Então quando aparece aqui em João 14 a dizer, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, é realmente Jesus. Ele diz, eu ficarei convosco até ao fim dos séculos. Eu estarei convosco, ok? Não é outro, é Jesus.
Nós temos que acreditar que Jesus não é um mentiroso. Se Ele está a dizer que Ele fica connosco, é Ele que fica connosco. Não é outra pessoa que vem fazer-se imitar Cristo, a fazer-se passar por Cristo. Não, a Bíblia diz que é Jesus que está em nós, não é outra pessoa. Mas continuando aqui no verso 14, com o Consolador diz: para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco. Ok, vamos parar aqui um pouco. Então, Jesus diz que ele iria ser dado no futuro. A Bíblia diz que o Consolador, o Espírito, ainda não tinha sido dado. Mas como é que os discípulos o conhecem? Porque Jesus diz assim: mas vós o conheceis porque habita convosco. Se ele ainda não tinha sido dado, como é que os discípulos o conheciam? Obviamente, porque eles conheciam Jesus. Quem é que eles conheciam? Ele diz assim: porque habita convosco. Quem é que habitava com os discípulos? Era Jesus. Então Jesus está a dizer assim: vós o conheceis porque ele habita convosco. Ele ainda não foi dado, mas vós o conheceis. O Consolador, que é o Espírito Santo, não tinha sido dado, mas os discípulos já o conheciam. Eles conheciam realmente a pessoa de Jesus Cristo, o qual é o Consolador. Eu acho que é bastante claro, só quem não quer entender é que não entende. Então ele diz: mas vós o conheceis porque habita convosco. Eu habito convosco, vocês conhecem o Consolador, sou eu mesmo. E estará em vós, ok? Ele está a dizer que o Consolador ia estar neles futuramente. Estará em vós futuramente. E depois diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vocês percebem? Jesus está a dizer: eu serei levado para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele diz: estará em vós. Jesus está a dizer: não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco para sempre, até ao fim dos séculos. Eu voltarei para vós, ok? Em forma espiritual, que é o Consolador. E depois diz: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Então, se formos a fazer uma comparação, mais em cima ele diz: porque o mundo não o vê, nem o conhece. E depois ele diz: o mundo não me verá a mim. Então, percebem? Aqui o paralelo Jesus está a fazer entre o Consolador e ele mesmo. É a mesma coisa. O Consolador e Jesus Cristo é a mesma coisa. Mas depois diz: mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isto aqui é interessante, porque Jesus está a dizer que eles viverão. Não estavam eles já vivos? Realmente, isto é o Evangelho. Jesus iria dar a sua vida, através do Espírito, a eles. Porque eles já estavam vivos. Porque é que Jesus está a dizer: vós vivereis? Eles já estavam vivos, não é verdade? Mas eles não tinham vida, realmente. A vida eterna é só encontrada em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, vindo como Consolador em Espírito, vivendo a sua vida em nós então viveremos verdadeiramente. Depois diz: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, Jesus, ele está a dizer claramente que vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ele fala isso do Consolador. E depois ele aqui, mais em baixo, ele diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então quem é que é o Consolador, meus amigos? Minhas irmãs e meus irmãos, quem é que é o Consolador? Obviamente é Jesus Cristo. Vamos ver os paralelos. Jesus está a dizer claramente. Ele diz: vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. E depois ele diz aqui em baixo: que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu em vós, como ele disse que o Consolador iria estar neles, em vós, e ele diz agora que eu estou em vós, ok? E depois ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ok, outra vez aqui. O que é que ele está a dizer? Que ele, Jesus, iria se manifestar àquela pessoa que guarda a palavra de Deus, que guarda os mandamentos. Essa pessoa será visitada por Jesus, não é por outro. O Consolador é Jesus. Vamos ler, vamos entender as coisas claramente que está na Bíblia. É muito claro. E disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, como é que hades de manifestar a nós e não ao mundo? Vejam esta pergunta. O que é que Judas, não os Iscariotes? Ele entendeu com o Consolador. Ele entendeu que era Jesus Cristo. Ele diz assim: Senhor, como é que te hades manifestar a nós e não ao mundo? Ele faz esta pergunta. Então, ele entende quem é que é o Consolador para Judas, não os Iscariotes, e para todos os discípulos, na verdade. Os que estavam ali presentes. O Consolador é Jesus Cristo. Ele diz assim: como é que isto vai ser feito? Jesus não responde diretamente a essa pergunta, porque, obviamente, Jesus, a verdade seria que ele iria responder: eu virei a vós, eu próprio, em espírito.
invisivelmente. Eu trabalhei nos vossos corações, nas vossas mentes, no vosso ser, em espírito. Sou eu mesmo, em espírito. Mas ele não responde, ele responde assim. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Eu não sei se isto pode ficar mais claro. Para mim não pode. Para mim é tão claro aquilo que Jesus está a dizer, que o Consolador é Ele próprio, que Ele viria. Na verdade, o Consolador, ao fim, aqui acabámos de ler que e viremos para Ele e faremos nele morada. Ele e o Pai. Na realidade, quando nós recebemos Jesus, estamos a receber o Pai. Porque o Pai está em Jesus, percebem? A Bíblia diz isto claramente. Tu em mim... a Bíblia diz isto claramente. O Pai está em mim... eu neles e tu em mim. Pronto, já lemos os versos ainda há pouco. E existem outros, muitos mais, o qual diz que realmente Deus, o Pai, está em Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus Cristo, estamos a receber o Pai. Então, quem não quer realmente ler e entender o que foi aqui dito, realmente isso terá que arcar com as consequências perante Deus. Mas o Consolador é Jesus Cristo. O Consolador é Jesus Cristo, verdadeiramente. E Jesus Cristo traz consigo o Pai, pois o Pai habita em Jesus Cristo, sempre habitou. Pois o Pai é a fonte de tudo. E vamos ver aqui, mais uma vez que é usada a palavra Consolador, diz: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ok? Percebam bem, aqui o Espírito Santo procede do Pai. Se isto fosse uma pessoa à parte, seria usado este tipo de terminologia. Não, estes termos não seriam usados. Será enviado Deus Espírito Santo, o qual tem graça, mas o termo Deus Espírito Santo não existe uma vez só na Bíblia. O Deus Espírito Santo realmente é inventado pelos homens. Esses termos e esse Deus em si, esse ser à parte do Pai, um ser, um indivíduo por ele próprio, esse não existe. E também o termo Deus Filho não existe uma só vez na Bíblia. Existe Deus Pai, sim. Ou existe Deus, o Pai. Mas nunca existem os outros dois termos. Então, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. E fica bastante claro que o Consolador é realmente Jesus Cristo. E quando nós recebemos Jesus Cristo, recebemos o Pai. Vejam este verso em Coríntios diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo. Nós sabemos, Paulo e a Bíblia deixam-nos ficar a saber claramente que Deus é o Pai. Então, o Pai estava em Cristo reconciliando o mundo. Quando nós recebemos Cristo, quando Paulo, por exemplo, diz Cristo em nós, a esperança da glória, ele está a dizer, é realmente o Pai e o Filho estão em nós. E nós vemos que Jesus disse claramente também que nós viremos habitar naquela pessoa que acredita na palavra. Então, fica claro, muito claro. Quem não quer entender da forma clara que a Bíblia... É porque se a pessoa não quer entender a forma clara como a Bíblia explica estas coisas, eu entendo que muitos de vós realmente nunca viram as coisas tão detalhadamente e tão explicadas desta forma, com tanta clareza, mas que possam continuar a ver e a pesquisar estas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Isto é muito importante, porque na prática, se nós dissermos que existe outra pessoa agora aqui connosco, não é Jesus Cristo nem é o Pai. Isto é o plano maquiavélico, é o plano sublime, astuto de Satanás, o qual ele enganou o mundo inteiro. Mas vamos ver realmente o que é o Evangelho. Diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então, este é o Evangelho do Reino. O Reino não vem por aparência, não vem por visão, mas o Reino está em nós. O Reino realmente é um ministério do Espírito em nós, a vida de Cristo em nós, vivida outra vez. Este é o reino, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Esta é a nossa esperança magnífica, é a nossa
isto realmente é tudo para nós. Isto devia ser tudo para nós. Se nós vermos o que a Bíblia nos diz. Agora, se nós pensamos que é outra pessoa que habita em nós e não Jesus ou não o Pai, estamos perdidos. Estamos realmente em graves, graves problemas. Em 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vejam o que João aqui nos diz. O que é que na prática... A comunhão é o quê? Comunhão é quando nós temos comunhão com uma pessoa. Neste caso, João está-nos aqui a dizer: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não é com mais ninguém. E como é que João tinha comunhão com o Pai e com o Filho? Era através do Espírito, meus irmãos e minhas irmãs. Através do Espírito de Deus, da sua própria presença. De fato, é a presença de ambos, do Pai e do Filho. Por isso, João está aqui a dizer que ele tem comunhão tanto com o Pai como com o Filho. Então, isto é realmente o Espírito Santo. É comunhão com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é algo, é um agente, é uma forma pela qual Deus se faz presente em todo o universo e o seu Filho também, e o qual eles podem habitar no crente. Isto é maravilhoso. Isto realmente é o Evangelho. É o Evangelho. E através deste Espírito Santo, deste agente, deste veículo que Deus usa, é através deste veículo que Jesus vive a vida dele em nós outra vez. E isto é o Evangelho. Este é o problema. Como já vimos, fica tão claro que o Espírito Santo realmente é o Pai, que o Pai tem um corpo e tem um Espírito, o qual o Espírito dele não está no corpo dele, ele está sentado no trono, mas o Espírito enche todo o universo, os céus e a terra. E ele faz realmente presente em nós, como sendo o templo de Deus, ele habita em nós, como vimos nos versos, através do seu Espírito. E Jesus Cristo também habita em nós, através do Espírito Santo. E este é o plano satânico, bem constituído de Satanás, usando termos e expressões bíblicas para se fazer... Primeiro, o plano dele é destruir a salvação de todos nós. Porque se nós acreditamos realmente que existe outra pessoa que está em nós, que não é o Pai nem o Filho, nós acabaremos perdidos. Pois Jesus diz claramente que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, unicamente, como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós não conhecemos o Pai e o Filho, nós estamos perdidos. Se nós dissemos que agora está aqui outra pessoa, o qual é o Deus Espírito Santo que não existe, então estaremos perdidos completamente. Agora, se nós acreditamos que o Pai e o Filho habitam em nós, e ele especialmente Jesus Cristo, que foi um homem e que viveu como um homem, ele quer nos dar esta experiência magnífica, vitoriosa da sua vida e viver a sua vida outra vez em nós, e é assim sim a santificação ser completa e feita de fato. Isso sim, isto é a verdade. Agora, se nós dissermos que é outro ser, estaremos perdidos. A Trindade arruína o plano da redenção, assassina o caráter de Deus, pois Deus não tem um filho. Quando Deus diz: eu amei o mundo de tal maneira que enviei o meu filho unigênito para morrer, não, Deus não enviou nada, nem tem amor nenhum. A Trindade é uma doutrina satânica muito violenta para a salvação. Ela destrói, arruína a salvação do homem. E eu espero que com este vídeo possa esclarecer um pouco a vós que realmente procuram estas coisas, estas verdades eternas, o qual depende a nossa salvação. A nossa salvação depende. Se nós somos ignorantes e morremos na ignorância, tudo bem, mas se nós estamos a ver estas coisas e queremos voluntariamente acreditar em tradições de homens, porque vou ser expulso de tal denominação, porque o meu marido se calhar vai separar-se de mim, porque o meu filho vai ficar zangado comigo, porque a minha congregação vai se afastar de mim, vou ouvir maldicência, vou ser perseguido. Se nós ouvimos a verdade hoje e decidimos não ouvir o que o Espírito Santo nos está a dizer, que é o próprio Pai e é Jesus Cristo, que isto é a verdade e que nós devemos realmente ouvir o que a Bíblia nos diz, estaremos perdidos. Isto realmente é o pecado contra o Espírito Santo. É quando nós somos convencidos da verdade e continuamos no erro voluntariamente. Então eu espero que isto não aconteça com nenhum de vós. Por favor, pensem bem sobre este assunto. A Bíblia é clara, muito clara.
temos de ser racionais e não vamos ouvir o que os homens dizem. Não me ouçam a mim, não ouçam a este pastor ou aquele teólogo ou aquele professor, mas ouçam o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara, eu acho que ficou muito claro hoje nestes estudos que temos andado a fazer. Então, eu oro por vocês, vamos fazer uma pequena oração e espero que tenha sido uma bênção grande para vós este estudo. Mais uma vez, eu agradeço. Vamos orar. Ó Santo Deus, quero-te dar graças, Pai, por teres-me permitido, em primeiro lugar, teres-me permitido conhecer esta luz preciosa. Também teres-me trazido das trevas profundas onde eu me encontrava, na miséria profunda onde eu me encontrava. E agora teres-me trazido para a tua luz. Eu peço-te, Pai, por favor, que toques no coração destes irmãos, destas irmãs, para que eles possam realmente vir a estudar mais e a confirmar o que hoje foi confirmado para eles pelo teu Santo Espírito, de que tu, ó Pai, habitas em nós. Tu realmente és o soberano, o todo-poderoso, o Altíssimo, o Deus da Bíblia, o ser, a pessoa que se encontra no trono magnífico, a majestade das alturas, e que tens um Filho precioso que saiu de ti, que foi gerado de ti, o qual é divino, é a natureza divina igualzinha a ti, Pai. E que nós possamos ter isto em mente e vamos ver que a nossa vida na prática vai mudar. Que tu, Pai, possas convencer todos estes irmãos e todas as irmãs e que seja tudo feito para a tua honra e para a tua glória, que nós possamos ser outra vez reconciliados contigo, como diz a Bíblia que já aconteceu através do sangue do teu Filho, mas que aconteça na prática e que possamos dar tudo a ti e não só um pouco de nós, mas tudo como tu queres. Que aumentes a nossa fé e que possas realmente vir viver em nós a cada dia. A gente pede, Pai. Muito obrigado. Tudo te agradecemos no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou do vídeo, se tem gostado do trabalho que eu tenho vindo a fazer, por favor, carregue aqui no botão onde diz aqui esta campainha para que você possa receber os meus vídeos frequentemente, cada vez que eu os faço, que possam ser vistos no seu e-mail ou no seu alerta no YouTube e que também possa compartilhar estes vídeos para que as outras pessoas possam saber destas verdades maravilhosas e presentes para este nosso dia. Que Deus abençoe imensamente você e a sua família, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.